Pesquisa da Unesp em São José do Rio Preto busca novos tratamentos para aumentar a qualidade de vida de pacientes com hepatite C. Compostos de planta e o veneno da cascavel são testados para a produção de medicamentos que resistam às mutações do vírus causador da doença. No Conexão Unesp, o professor Alessandro Jacinto, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, apresenta o livro Alzheimer, a doença e seus cuidados, que ele acaba de lançar. Está no ar o Unesp Notícias desta terça-feira, 20 de março. Boa tarde. A gente começa esta edição falando de hepatite C. No Brasil, 4 milhões de pessoas podem estar contaminadas com a doença. É uma inflamação no fígado que começa de forma silenciosa e pode ser fatal se não tratada a tempo. Para ajudar no tratamento, pesquisadores da Unesp em São José do Rio Preto desenvolvem medicamentos capazes de resistir às mutações do vírus causador da doença. Uma rotina cercada de receitas, exames e remédios. Só pela manhã, seu Otaviano toma 7 comprimidos. Até a hora de dormir, serão mais 8 tipos. Grande parte desse coquetel é usado para combater o vírus da hepatite C, uma luta que já dura 10 anos. Mais do que enfrentar a doença, o desafio é suportar os efeitos adversos dos medicamentos. Foi o que ele sentiu ao receber injeções semanais na primeira etapa do tratamento. Tinha que repousá-lo. Se não repousá-lo, aí a gente passava mal mesmo na rua, não podia sair, você podia desmaiar. Aonde você estava, você dormia, sem ver. Aí eu já avisava, ó, sexta, sábado, domingo, acamado, fique em casa. A doença estava controlada, mas voltou a se manifestar há pouco mais de um ano, após Otaviano descobrir problemas no coração e receber o diagnóstico de câncer de próstata. Começava então uma nova etapa e, junto com ela, novos transtornos. Sinto assim, um estômago ruim, aquela ameaça de vomitá-lo e não vomita. Sinto tontura, um pouco de dor de cabeça, não aguento caminhar longe. Assim como seu Otaviano, a principal reclamação de quem tem hepatite C são os efeitos colaterais do tratamento. A boa notícia é que pesquisadores trabalham para encontrar novos medicamentos que podem trazer menos sofrimento e mais qualidade de vida. A novidade vem da Unesp de São José do Rio Preto. Professores e alunos de pós-graduação estudam há 4 anos 2 compostos extraídos dessa planta, o amendoim bravo, facilmente encontrada pelas ruas do campus. As folhas são levadas para o Laboratório de Química Verde Medicinal, onde são trituradas e misturadas a etanol, até se transformarem nesse extrato. A última etapa é a separação da sorbifolina e pedalitina, compostos utilizados no estudo. Ela é uma planta que é pouco estudada, né, mas que ela apresenta compostos que são únicos. E aí, a partir disso, então, a gente também foi na literatura e procurou o que a gente poderia ter de similar com esses compostos para a hepatite C. E aí, a partir disso, então, a gente fez o isolamento desses 2 compostos e fez análise para o vírus da hepatite C. Todos os fármacos que são utilizados no tratamento da hepatite C, sua grande maioria, aliás, são todos que inibem a replicação do vírus, ou seja, quando o vírus da hepatite C está dentro das células do fígado, já causando efeitos deletérios. A grande inovação que pode trazer esses compostos é o seu mecanismo. Eles atuam impedindo, a primeira entrada para a replicação do vírus, é a entrada do vírus dentro da célula do fígado, ou seja, esses compostos eles impedem a entrada do vírus lá, ou seja, protege totalmente a célula do fígado. Além do amendoim bravo, os pesquisadores também utilizaram 3 elementos retirados do veneno da cascavel 4 ventas. Os experimentos são feitos neste outro laboratório de estudos genômicos. Células do fígado humano, cultivadas in vitro, são infectadas com o vírus da hepatite C e recebem os compostos da planta e do veneno da cobra. Depois de 2 a 3 dias na estufa, a célula é analisada para confirmar se os fragmentos testados conseguiram barrar o desenvolvimento do vírus. Por se tratar de um agente infeccioso, essa etapa é realizada dentro desta sala de segurança. Os resultados animaram os pesquisadores. Com os compostos do veneno de cascavel,
eles apresentaram múltiplos efeitos, como o efeito na entrada, como os extraídos da planta, efeito na replicação, ou seja, o composto impedia o vírus de produzir novas partículas virais, reduzia isso em uma porcentagem bastante significativa, e um composto também da cascavel reduziu bastante a liberação do vírus das células. Isso é importante porque reduz o risco de infecção de novas células. Mesmo assim, ainda é cedo para concluir que um novo remédio contra a hepatite C foi criado. O caminho é longo e inclui inúmeros testes com animais e humanos, em um processo que pode passar de 10 anos. O que se sabe hoje é que o possível medicamento seria mais uma forma disponível de tratar a doença e não de prevenção, já que a hepatite C não possui vacina. O vírus da hepatite C é um vírus que ele tem alta taxa de mutação. Então, numa única pessoa, a gente tem tem uma variabilidade muito grande desse vírus. E a pessoa sob um tratamento, que hoje são as drogas de última geração, elas podem ficar resistentes a esses tratamentos, o que pode acontecer, porque o vírus muta muito e aí você começa a ter vírus que são resistentes àquelas drogas. Então, a busca de novas drogas para o vírus da hepatite C é com o objetivo de trazer novos medicamentos para as pessoas que possam não responder a esse tratamento atual. Além da Unesp, as pesquisas foram feitas em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia e a USP em Ribeirão Preto. Essa rede de contatos é extremamente importante para a gente melhorar a pesquisa, porque sozinho a gente não ia conseguir. Trazer uma qualidade melhor, trazer uma saúde melhor para esses pacientes que são infectados e muitos deles nem sabem que tem o vírus. Apesar desse calorão que continua, o outono começou hoje, às 1h15 da tarde. O meteorologista José Carlos Figueiredo, do IPMET, fala sobre o que podemos esperar da nova estação. O outono ele é marcado porque a partir do mês que vem, as chuvas vão começar a diminuir a quantidade delas por mês, né? Até chegar no inverno, que é onde quase não chove. Então, o outono ele já começa a preparação para a estação seca. E uma outra característica importante é que a partir do mês que vem, os dias vão começar a ficar mais curtos e as noites mais longas, já no nosso outono. É a principal característica, porque onde nós moramos aqui, nós não temos as estações do ano bem definidas, nós temos 2 estações do ano, a chuvosa e a seca. Então agora estamos caminhando para a seca. O tempo segue abafado e com possibilidade de pancadas de chuvas nesta quarta-feira, principalmente nas faixas leste e sul do estado. Bauru também pode ter uma chuva rápida amanhã. Agora a umidade do ar está em 68%. Os ventos sopram a 13 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 22 aos 33 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 25 e 34 graus. O Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu está com inscrições abertas para a segunda edição do Darwin Day Unesp. O evento tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre a evolução biológica, mas com uma linguagem acessível a todos os públicos. As inscrições vão até o dia 9 de abril e devem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. O evento vai ser realizado no dia 19 de abril, no próprio Instituto de Biociências em Botucatu. A gente fala agora de outra doença, o Alzheimer, um problema que afeta 45% da população com mais de 85 anos. E pensando em compartilhar a vasta experiência que tem em relação à doença, o professor Alessandro Ferrari Jacinto, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, lançou o livro Alzheimer, a doença e seus cuidados. A obra foi escrita em parceria com a jornalista Marisa Folgato. Veja mais detalhes no Conexão Unesp de hoje. Eu, como geriatra, tenho alguns anos de estrada em relação ao atendimento com pacientes com doença de Alzheimer. E esse livro foi escrito em conjunto com uma jornalista, a Marisa Folgato, cuja mãe eu fui médico durante 10 anos.
e ela cuidou da mãe dela durante 10 anos. E essa necessidade veio, então, da minha experiência e da experiência dela também. Por aí você encontra bastante literatura médica sobre o Alzheimer e alguns bons guias também de como cuidar da pessoa com Alzheimer, né? Mas o que a gente queria, na verdade, era trazer situações reais, entrevistando pessoas, para então a gente fazer uma explicação em cima do que as pessoas relatavam. E a nossa ideia foi fazer um relato de casos de pessoas de diversas classes sociais. Então, houve entrevista desde famílias na favela até pessoas mais abastadas, e a gente percebeu que os problemas são bastante parecidos. Nesse livro, então, a gente aborda tudo, desde os sinais precoces, quando se preocupar, quando procurar um médico, como cuidar de quem cuida, né? Então, tudo isso o livro traz. E como eu disse, baseado numa experiência prévia nossa, né, dos autores, e também numa experiência das pessoas que nos cederam gentilmente as suas histórias de vida. Então, nesse livro, as pessoas vão encontrar desde como você pode suspeitar de um diagnóstico dessa doença, quando você deve se preocupar e levar para o médico, e principalmente como cuidar. Muitas pessoas vão enxergar nesses relatos situações que elas mesmas passam, né, cuidando dos seus familiares. Então eu acredito que as dicas de como abordar um assunto em particular vai ser bastante útil. E além disso, a gente coloca no livro, né, alguns sites, alguns filmes também que podem ajudar o cuidador a entender e, consequentemente, a cuidar melhor daquela pessoa acometida com a doença de Alzheimer. É isso por hoje. Para rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau!